Ford Ka Hatch SE, modelo 2018. Então nesse vídeo nós vamos fazer um detalhamento dessa versão intermediária, né, a SE, que tem preço sugerido em janeiro de 2018 de em torno de R$45 mil. É a versão SE. É importante considerar que tem uma versão ainda abaixo dela, que seria a S, em torno de R$43 mil. Então essa é uma versão SE intermediária e ela tem um motor 1.0. Existe também uma versão com motor 1.5, né? Mas essa daí que nós estamos avaliando agora é a versão 1.0, e tem uma versão também Tecno SE, que ela tem alguns itens adicionais. Então essa versão, vocês podem ver que ela não tem farol de neblina, ela só tem um nicho lá para você colocar o farol de neblina, mas ela não tem, e as rodas são com calotas. A versão top de linha, que seria a SE, ela já vem com rodas de alumínio. Mas os retrovisores são pintados na cor do carro, e você tem também as maçanetas pintadas na cor do carro. O Ka é um modelo compacto, né, um hatch compacto. Fechou 2017 como o terceiro modelo mais vendido no Brasil. Ele vende menos do que o Onix e que o HB20, ele vendeu em torno de 76 mil unidades. É um modelo compacto com 3,88 metros de comprimento, ele é 1 centímetro menor do que o Gol, mas ele tem um entre-eixos de 2,49 metros, quase 2,5 metros. Então um bom entre-eixos acaba resultando num bom espaço traseiro para passageiros. Isso fica evidente pelo fato de você ter um balanço traseiro muito curto, né? E por quê? A Ford optou por ampliar a distância entre eixos para melhorar a disponibilidade de espaço interna. Em termos de design, não teve grandes alterações, aliás, não teve alteração nenhuma em relação ao modelo que foi lançado em 2014, a gente até fez um teste de longa duração com ele, então é o mesmo design. Importante considerar que agora, em 2018, você terá uma atualização estética do Ka, né? Deve ocorrer aí até o meio do ano. A Ford deve apresentar um facelift para esse modelo. E a largura dele é um carro com 1,69 metros de largura, né? Então é um carro compacto, né? Tamanho do Gol aí, mais ou menos. E externamente, esteticamente, aqui a traseira também a gente não teve alteração nenhuma, né, em relação ao modelo que foi lançado até então. Deve apresentar também alguma atualização em termos de design na traseira, né? Então esse modelo, uma deficiência do Ka, eu considero, é o porta-malas. O porta-malas dele realmente é muito limitado. É um porta-malas com 257 litros. Esse porta-malas eu não consegui colocar a bagagem de 4 pessoas aqui, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma viagem com esse carro com 4 pessoas dentro e não consegui colocar a bagagem de todo mundo. Felizmente a gente estava apenas em 4 pessoas, então o que a gente fez? E isso aí é uma coisa interessante dele, né? A gente fez um rebatimento aqui do banco. A gente usou esse recurso, né, de você fazer o rebatimento disso aqui. Colocamos uma bagagem ali, colocamos 2 pessoas ali e aí 2 na frente. Então aí a gente conseguiu acomodar todo mundo. Em termos de espaço interno, a grande vantagem dele, o fato dele ter 2,49 metros de comprimento aqui, acaba facilitando bem o espaço interno. Então ele tem realmente uma excelente disponibilidade de espaço no interior, o Ka. Essa versão SE, ela não tem vidros elétricos traseiros, os vidros aqui são manuais. A versão SE Tecno já traz os vidros elétricos aqui traseiros. Essa versão também SE, então você tem os vidros elétricos dianteiros e os comandos de retrovisores também são manuais, né? Então a versão de R$45 mil. Vocês podem ver um revestimento aí simples, né? Porém nada que desabone, né? Então um carro aí compacto, um carro barato, não tem muito o que se pedir em termos de muito luxo, em termos de refinamento interno, nem nada, né? Carro para competir no segmento de entrada do mercado brasileiro, né? Compete com Onix, LT, mais ou menos essas coisas. Então vocês estão vendo aí, ele tem muitos porta-objetos. Tem um porta-objetos aqui que você consegue colocar uma garrafa PET aqui, um revestimento de tecido, né? Tem um porta-objetos aqui interessante. Então vocês estão vendo aí, esse é o interior, né, do Ka.
Um aspecto bem legal dessa versão SE, ele já vem com esse sistema de som, né? Ele vem com esse sistema de som, e uma coisa que eu acho bem legal é o fato de ele contar com essa Dock Station. Essa Dock Station, então, é um sistema que você coloca o seu celular aqui, né? Então você consegue prender o seu celular, ele funciona com qualquer celular. E uma coisa bem legal que nessa linha 2018, eu sei que no 2014, 2015 não tinha, mas vocês estão vendo agora tem uma porta USB de carga aí. Então você liga a USB, liga na porta do seu celular e você vai carregar o seu celular. Então realmente fica bem legal, eu usei muito, porque você coloca o smartphone aí, liga o GPS, o Google Maps offline, funciona muito bem. Principalmente se tiver pareado via Bluetooth com o sistema de som do carro, que tem conexão Bluetooth, então você consegue ouvir as indicações de rota por aqui, né? Então, bem legal. Quando você não quiser usar, você pode fechar, e ele funciona também como porta-objetos. É um porta-objetos revestido de borracha, então você pode colocar alguns materiais aí que você não terá ruído. Aqui também, ó, tá vendo? Você tem um revestimento de borracha, tem uma porta de 12 volts, o ar-condicionado é de série, assim como o volante. Não tem revestimento, é um volante básico, né? A versão SE Tecno, ela já tem comandos multifuncionais, porém esse volante aqui, ele tem ajuste de altura, então isso facilita você encontrar a boa posição de dirigir. Você tem aqui um porta-luvas bem básico. Então é um carro aí bem honesto, né? Muitos porta-objetos aqui, um porta-objeto central. Ele explora bem essa boa a distância entre eixos, uma largura de 1,69 metros, ele é bastante significativa também, então acaba contribuindo para o seu bom espaço interno. Então um carro bem legal. E aí novamente a traseira, né? Vocês podem ver, realmente é um destaque o espaço interno, principalmente para os passageiros traseiros. A gente tem 3 apoios de cabeça e cintos de segurança de 3 pontos nas 3 posições. Então isso aí facilitou com que ele tivesse obtido 3 estrelas para os passageiros traseiros, né? Então é isso. Então esse é o Ka. Para dar partida no Ka, sempre com o pé na embreagem. Então esse aqui é o Ka SE 1.0. Então a potência dele com etanol é 85 cavalos, com gasolina 80, né? Na realidade agora ele está abastecido com etanol, então a gente está operando aí com um carro em torno de 1.050 quilos, com cerca de 10,5 kg força-metro de torque a 3.500 RPM com etanol, câmbio de 5 marchas e em torno de 1.050 kg. Segundo o teste da 4 rodas com gasolina, esse carro acelerou de 0 a 100 em 16 segundos. Segundo a Ford, 0 a 100 com etanol ao nível do mar, que é onde a gente está aqui, em torno de 13,6 segundos. Eu considero o desempenho dele muito satisfatório para um modelo desse porte, 1.050 quilos, praticamente 3,9 metros de comprimento, um peso de 1.050, 1,69 de largura, uma altura de 1,5 metros. E uma coisa interessante do Ka também, que ele tem uma boa altura livre do solo de 16,9 centímetros. Então isso permite que você possa superar lombadas, esse tipo de coisa, valetas, sem se preocupar com raladas. Então ele é realmente bem preparado para a utilização no tipo de piso que a gente normalmente encontra no Brasil. Essa versão SE, que tem preço aí de em torno de 45 mil reais, lembrando que tem uma versão um pouco mais barata, que é a S, com motor 1.0 também, a 43 mil. E acima dessa daqui a gente tem uma série especial chamada SE Tecno, com um preço em torno de 48 mil reais, que aí já traz o volante com comandos multifuncionais, traz controle de estabilidade, controle de tração e o computador de bordo um pouco mais sofisticado, sem um computador de bordo bem simples. E traz um sistema Sync também. Entretanto, esse aqui eu já acho que está bem interessante em termos de recursos. Ele oferece o básico
ele oferece um odômetro parcial, o volante não tem comandos multifuncionais, mas você tem um volante com uma boa empunhadura, tem ajuste de altura do volante aqui, inclusive com o amortecedor, então a hora que você solta ele não cai aqui o volante. O banco também tem ajuste de altura, então isso permite que você consiga obter a posição ideal de dirigir. É um carro que já vem com direção com assistência elétrica, um ar-condicionado manual que funciona até muito bem. Lembrando que se você tiver num clima muito quente, para refrigerar com boa velocidade a cabine, é importante você usar a recirculação interna, né? Fora disso, depois que tiver já bem na sua temperatura adequada, você pode desligar a recirculação para dar uma melhorada no índice de oxigênio no ar interno. O Ka também, eu achei uma coisa que eu acho bem interessante, é a Dock Station, né? Nessas versões S e SE, é uma super legal, porque você coloca o seu smartphone aí, ele fica fixo aí. Então você pode usar, por exemplo, o Google Maps offline. Aqui a gente não tem, nessa região aqui que a gente está andando, não tem conexão de internet. Então você usa o Google Maps offline, você tem GPS, navegação para todos os lugares, uma boa posição. Então isso aí é bem legal. E uma coisa interessante no Ka 2018, em relação àquele que a gente fez um teste de longa duração, é o fato dele ter a porta USB de carga ali. Então você tem uma porta USB para leitor de MP3 aqui na parte dianteira, e ali atrás você tem só uma porta USB para carga. Então você coloca a conexão do fio do seu telefone nele ali, e aí você vai ter o seu smartphone sendo carregado. Então isso aí é bem legal também. Em relação ao consumo, o Ka, ele, assim, segundo o Inmetro, você tem em cidade com etanol 8,9 km por litro, em estrada 10,5 km por litro, né? Eu não consegui isso, tá certo? O Inmetro fala 8,9 em cidade e 10,4 em estrada. Eu não consegui isso, consegui 6,3 em percurso urbano, e eu fiz uma viagem aqui de Ilhéus até Itacaré, e aí eu consegui em torno de 9,5 km por litro de etanol. Só estou usando etanol nesse carro, aqui está valendo a pena. Então o consumo está 20% pior do que o obtido pelo Inmetro, que eu achei interessante, porque normalmente o Inmetro ele é mais pessimista, né? Com gasolina, segundo o Inmetro, 13 km por litro em cidade, 15,1 em estrada. Eu não sei porque eu não fiz o teste com esse carro com gasolina. A 4 rodas obteve em cidade 11,5 km por litro e em estrada 15,6. Mas aqui realmente não, o consumo foi a grande decepção, 6,3 em estrada, eu achei muito ruim. Uma coisa legal, né, o Ka, vocês podem ver, esse motor 1.0, ele dá um desempenho adequado para ele, né? A suspensão tem um ajuste entre macio, tem um bom compromisso entre maciez e firmeza. Então o carro não sacode muito em curvas, favorece a estabilidade sem comprometer o conforto. Isso é legal. E o revestimento fonoabsorvente interno eu achei muito bom também para o carro. Levando-se em consideração ser um carro de acesso, vocês podem ver, mesmo quando você eleva a rotação do motor, chega a 6.000, 6.500 RPM, você não tem um ruído muito pronunciado dentro. Então isso denota que há uma utilização adequada. Eu acho que não precisa mais do que isso para um carro compacto, né? É uma utilização adequada. Então ele é bem silencioso, dentro do contexto de um carro compacto, eu achei ele bem silencioso. Então ele já vem, né, com esses vidros elétricos dianteiros, é o suficiente, e tem os ajustes dos retrovisores manuais, né? Eu não acho que isso é problema, né? Porque retrovisor normalmente, esses carros compactos são usados por uma pessoa só, então você ajusta uma vez na vida, outra na morte, então não tem por que reclamar. Evidentemente, se tivesse um ajuste elétrico, seria melhor nas versões mais sofisticadas. Você tem, inclusive, nas versões mais sofisticadas, no lugar da Dock Station aqui, você tem um sistema SYNC, né? Um sistema de informação e entretenimento, mas mais simples. Ele não é touchscreen nem nada. Pode ser que o Ka vai passar por uma atualização agora em 2018 e provavelmente eles vão colocar um sistema multimídia
com sensível ao toque, com navegação integrada, provavelmente muito similar ao que eles adotaram no novo Fiesta, né, que acabou de ser lançado, o Fiesta com facelift, né? Então é um carro assim compacto, interessante, é o terceiro carro mais vendido do Brasil, fechou 2017 com cerca de 76 mil unidades vendidas. Ele ficou atrás do Hyundai HB20 e ficou atrás do Onix, né? Então 45 mil reais. O Onix vendeu 180 mil unidades, o HB20 em torno de 110 mil, acho que 106 mil, e esse carro aqui 76 mil. O quarto lugar foi o Gol. Agora a questão, análise de custo-benefício, 45 mil reais. Eu compraria esse carro por 45 mil reais? Não compraria, pelo seguinte, ele tem um grave problema de segurança, né? Ele no teste do Latin NCAP ele zerou, teve 0 estrelas, né? Então foi reprovado para passageiros dianteiros, apesar de para passageiros traseiros ter obtido 3 estrelas, que são crianças, mas para passageiros dianteiros ele teve uma reprovação e isso não é legal. Por outro lado, 45 mil reais, assim, em termos de equipamentos, ar-condicionado, um sistema aqui com som básico, é um carro compacto. Por que eu não compraria? Então, primeiro, a questão de segurança, para mim, ela é fundamental. Carro que não tem nível de segurança, então eu não adquiriria. Nessa faixa de preço, se você não quiser gastar nada além dos 45, eu particularmente iria no Up-Take completo a 43, 44 mil reais, que tem basicamente os mesmos equipamentos e é um carro aprovado com 5 estrelas para passageiros dianteiros e 4 estrelas para traseiros, apesar de ter esse valor do Up ser do protocolo anterior, mas é um carro mais seguro do que o K, não tem menor questionamento com relação a isso. O Up é melhor também porque ele tem um motor mais elástico. O K, ele, apesar de ser um motor rápido, ele tem uma certa insuficiência de torque, até 3.500 RPM. Então ele exige muitas trocas de marcha em cidade, principalmente, para você manter o giro um pouco mais alto. Então eu acho que isso que acaba comprometendo o consumo dele. O Up é um carro que tem um motor mais elástico, você troca menos de marcha, o motor é mais suave, mais progressivo, o câmbio é melhor e tem um padrão de acabamento superior também. Então, na faixa de preço, eu economizaria um pouco, em torno de 2 mil reais, iria no Up. Agora, qual que seria o melhor carro mesmo? Na realidade, eu gastaria aí, a minha sugestão é gastar em torno de 3 a 4 mil reais a mais e ir para o Volkswagen Polo 2018 G6, que realmente é um carro que está muito acima desse aqui, tanto em termos dimensionais quanto de segurança. Em termos dimensionais, esse carro aqui mede 3,88 metros, o Polo mede 4,06, então ele é quase 20 centímetros maior. Esse carro aqui é um compacto, o Polo é um médio. O Polo tem também 1,75 de largura, é bem mais largo, tem muito mais espaço interno, tem uma distância entre eixos 7 centímetros maior, tem um porta-malas com 300 litros, é um carro que obteve, enquanto esse carro que obteve 0 estrelas, o Polo obteve 5 estrelas para passageiros dianteiros, 5 estrelas para passageiros traseiros e ainda o Advanced Award, nível de segurança, que é a menção especial relativa à segurança para pedestres. Então, assim, eu não iria realmente no K, porque nessa faixa de preço o Polo MPI a 49 mil reais é uma opção melhor em todos os sentidos. Mais espaço interno, um desempenho muito similar, mais ou menos o mesmo nível de consumo e de equipamentos, mas é um carro maior, muito mais seguro, muito mais agradável de ser dirigido com uma estrutura mais rígida, né? Então, apesar de eu ter gostado do carro, acho que ele é um carrinho aí honesto, mas já passou o tempo dele, né? Nessa faixa de preço, o Polo realmente a 49 mil reais ele está imbatível. Então essa é a minha sugestão. Eu realmente não ficaria com o K, apesar de ter gostado. Achei que algumas deficiências foram sanadas em relação ao primeiro teste que a gente fez, né? Ele é um carro com 500 km, né? Mas usei ele em vias de baixa qualidade e ele não faz ruído interno nem nada, então eu gostei disso. Mas o preço, questão de segurança, dimensões, não me permite recomendá-lo, né? Então eu não ficaria com o K, não.
Então, chegando ao final da nossa avaliação do Ford Ka SE 2018, é um carro interessante, R$45 mil. Lembrando que ainda esse ano ele sofrerá uma atualização estética, um facelift na dianteira, alguns aperfeiçoamentos tecnológicos no interior, provavelmente receberá também uma versão com transmissão automática de 6 marchas e terá também um novo sistema multimídia. Ele deve aparecer primeiro, essa atualização, no modelo vendido na Índia, que lá é conhecido como Ford Figo, e depois deve chegar ao Brasil. É um carro interessante, mas eu particularmente, como disse ao longo do vídeo, acho que não é a melhor opção nessa faixa de preço, R$45 mil. Eu gastaria um pouquinho mais, pegaria um Polo MPI a R$49 mil, um carro maior, mais moderno, bem mais seguro, mais agradável de dirigir, com mais espaço interno.